Eu vou parar um pouquinho, eu tenho que passar um link aqui para Por sorte, o Juarez conseguiu estar conosco aqui. Então, a promessa era só o João e vocês vão ter uma promoção dessa vez. Você compre um, leve dois. Eu e o Juarez vão estar nos apresentando aqui hoje à tarde, falando sobre a agricultura biodinâmica, com essa experiência de os dois juntos já dá para somar quase 100 anos de cultivo de arroz, e com biodinâmica não tanto, mas a gente está sempre na natureza aprendendo, trocando conhecimento. O que eu vou apresentar como PowerPoint aqui, uma pintura que foi feita por uma apresentação no GTAR, 3 anos atrás. Então eu vou mostrar essa pintura para vocês, onde tem o ano agrícola acontecendo. E depois disso, então, eu vou passar a palavra para o Juarez, e a gente pode pontualmente olhar, digamos, como a gente usa os preparados biodinâmicos na cultura do arroz. Isso serviria para os cereais, mas também um impulso, de uma forma geral, para todas as culturas. A gente está usando aqui agora só o arroz como exemplo, mas o uso dos preparados biodinâmicos ele traz benefício para toda a atividade agrícola, né? Frutas, cereais, verduras, pastagens, tudo isso se beneficia, né? Floresta também. Então, eu vou mostrar então uma corrida na imagem do ano aqui, onde os meses estão sendo simbolizados pelo Sol nas diferentes constelações. Eu não vou seguir falando, vou parar um pouquinho só para que o Juarez se apresente. Eu corri na frente, depois eu mostro a minha apresentação. Desculpe mudar a ordem, o Juarez vai se apresentar, tá? Então, uma boa tarde a todos que estão nesse momento assistindo. Boa tarde ao Pedro. Eu sou Juarez Antônio Felipe Pereira. Moro na região, no município, mais propriamente do município de Barra do Ribeiro. Sou agricultor de arroz, agricultor biodinâmico em arroz, desde sempre, e também faço um trabalho de resgate, manutenção, proteção de sementes crioulas de arroz, né? Pelo fato de a gente aqui trabalhar próximo de Porto Alegre, eu acabei focando, orientando a minha produção para a venda em feira. Então, uma boa parte da minha produção hoje é comercializada na feira, e é o local onde eu posso apresentar os diversos tipos de arroz. Isso. Ótimo. Daqui a pouco passo a palavra para o Juarez de novo. Esse trabalho do Juarez é um trabalho de anos de educação das pessoas em relação ao que é alimento orgânico, o que é alimento biodinâmico. Digamos, essa feira já existe há muitos anos em Porto Alegre e foi um impulso, acho que serviu de exemplo para o Brasil inteiro. Acho que a América do Sul é uma força social importante, um impulso muito inovador para a sociedade. Essa feira que acontece, a Feira da Colmeia, a gente chamava antigamente, né? E até hoje ela está lá com essa permanência, persistência lá, educando o consumidor e fazendo esse vínculo cada vez mais estreito com as pessoas para valorizar o que é produzido no campo. Então, como havia prometido, nós vamos fazer uma pequena corrida no ano todo, onde não aparecem os meses, mas vão aparecer os símbolos das constelações e com a visão do hemisfério sul. Então, a sequência do zodíaco ela está invertida na sequência como estamos acostumados a ver. E a posição de altura dos símbolos do zodíaco também, das constelações, elas estarão na ordem invertida do hemisfério norte. Quer dizer que o Sagitário vai estar bem no alto, no ápice, lá em cima, quando chegar em dezembro, e
janeiro, né? Depois ele volta a descer. Então começa agora em Câncer, bem baixo, Sol bem baixo, que é o que eu tenho hoje aqui no Rio Grande do Sul, e depois vai subindo lentamente, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, e quando chega ao máximo lá no auge, no Sagitário. E nisso a gente vai então mostrando como a insolação vai aumentando na lavoura de arroz. Vamos ver se a gente já pode começar a ver a imagem que a gente tem aqui. Já vai começar a surgir agora, então. O que é em marrom é o solo, em azul seria o céu, e nós temos então a superfície do solo, onde seria o final de colheita, onde tem a palhada ainda, o sol lá em Câncer, e mais adiante já entrando em Leão, o solo ele é um pouquinho mais alto, e aqui embaixo no solo a gente já vê que começa um pequeno trabalho no solo, aparece a aplicação de Fladen. A gente vê que a lâmina de água está bem abaixo da superfície do solo, e esse preparo prévio em mês de agosto, início de setembro, convida as sementes que estão no solo a iniciar um processo germinativo. Em seguida, a lâmina d'água é elevada, já estamos no mês de setembro, lá a constelação de Virgem aparecendo, e em seguida já se vê uma biomassa muito grande, que as próprias sementes espontâneas que tem no solo promoveram essa formação enorme de biomassa, e depois uma incorporação, uma supressão da lâmina d'água, uma incorporação dessa biomassa, novamente uma aplicação de Fladen, elevação da lâmina d'água, e aqui surgem as sementinhas de arroz sendo semeadas já na constelação de Libra. Logo que o arroz começa a germinar no solo, é suprimida a lâmina d'água novamente, uma aplicação de preparado 500, elevada a lâmina d'água novamente, aplicação de 501, já está aparecendo a constelação de Escorpião lá. E aqui vem toda essa dança da cultura do arroz, o arroz iniciando seu perfilhamento, enraizamento, e ele está na fase vegetativa, uma supressão da lâmina d'água novamente, lá em Sagitário, a planta maior. E aqui o ano vai correndo devagarinho, chega a Capricórnio, nós tínhamos dado uma reduzida na lâmina d'água, e a planta de arroz começa a emborrachar, e em seguida começam a aparecer as flores da planta de arroz, já final de janeiro, início de fevereiro começa a encher o grão. Mais uma aplicação de 501 quando o grão está começando a alorar. Já entramos em aquário, peixes, o arroz madurando. E aí vem a colheita. Sol já em Áries, pós-colheita. E aqui, então, começa no final da colheita o pastoreio nos animais, o sol já em Touro e passando para Gêmeos. Assim terminou o ano. Embaixo vocês tinham uma linha prateada, sinuosa. Essa linha sinuosa seria o caminho que a Lua faz durante todo esse percurso. Ela tem capacidade de fazer o que o Sol fez nesses meses todos. A Lua faz em 28 dias, né? Passando todas as constelações do zodíaco, e ela, nesse pulsar, vai trazendo ritmo para a cultura do arroz. Então, as aplicações dos preparados vão respeitando também esses impulsos que a Lua vem nos trazendo. Isso é uma corrida rápida, mas para que a gente possa ter ideia como, de forma artística, o agricultor pode interferir na natureza, tendo possibilidade de produção de biomassa, produção de adubo verde na própria cultura anual. Uma cultura de arroz é uma cultura anual. E nessa situação a gente tem condições de formar toda a fertilidade necessária para o desenvolvimento da planta, né? Alguns aspectos assim, muito diferentes dos conceitos que estamos acostumados a escutar, mas a cultura do arroz
ela se dá nos solos mais férteis do mundo. Geologicamente, não existe lugar mais fértil do que o lugar onde a cultura do arroz se desenvolve. É uma planta que tem, por sorte, esse ambiente onde todas as montanhas descarregam sua fertilidade sobre esses ambientes. Então, querer conceber a área de cultivo de arroz como uma área pobre de fertilidade, isso não é algo que possa ser possível de se pensar. Realmente, a gente está nos solos mais férteis do mundo, onde se faz cultura do arroz, seja onde for. Basta que agora a gente se una à vida que tem nesse ambiente tão exuberante e traga uma orientação de como essa vida deve se organizar, como os processos da digestão da palhada do ano anterior podem contribuir com a cultura do próximo ano, quanto as plantas que competem com arroz, tudo isso que está aparecendo aqui seriam plantas que iriam prejudicar a cultura do arroz. E hoje eu não enxergo mais elas como as inimigas, mas sim como as plantas que vão me favorecer a formação de biomassa verde para adubar a terra, para fertilizar a terra. E o arroz precisa cair agora nesse ambiente de tanta vitalidade. Se não houvesse uma orientação nessa digestão dessa biomassa, certamente essas sementinhas iriam entrar em putrefação devido ao processo errôneo de decomposição. Então, aqui é a chave importantíssima, onde os preparados biodinâmicos podem, os de composto, podem contribuir para orientar na digestão dessa biomassa e isso virtuar em fertilidade para a cultura que venha se desenvolver no ano seguinte, aqui à frente. Então, processos importantíssimos nesse período de pré-inundação de 21 dias, que a gente promove que as plantas invasoras se desenvolvam e formem biomassa, ocorrem processos bioquímicos no solo, onde o pH do solo se torna neutro. Então, não há necessidade de botar calcário na cultura do arroz, desde que a gente deixe 21 dias com água dentro do solo, que é o tempo que o solo leva para fazer um giro em torno dele mesmo, e o pH se torna neutro. Com isso, devido à saturação das bases, há uma liberação enorme de nutrientes para a cultura do arroz. Então, a gente vem preparando um ecossistema ideal para a plântula jovem que vai se desenvolver daí em diante. A arquitetura da planta pode ser trabalhada agora em função de lâmina d'água. Então, é todo um processo artístico que, em uma hora, não temos como passar, tanto Juarez quanto eu, toda essa história de 40 anos de estudo vivencial que nós temos na lavoura, né? Mas a gente tem possibilidade, em função da altura da lâmina d'água, fazer uma planta mais tiolada, menos tiolada. Tudo isso é uma dança. A gente pode promover mais perfilhamento ou menos, em função da aplicação dos preparados, da supressão ou aumento de lâmina d'água. Por exemplo, tem um curculionídeo que ele é bastante agressivo nas raízes do arroz. Então, com 40 dias, mais ou menos 45 dias, se suprime a lâmina d'água e, nesse momento, nós promovemos, então, o controle desse curculionídeo e fazemos com que surja a elaboração de nitrogênio vivo dentro desse solo. Toda a biota que estava organizada para solo anaeróbico morre, em poucas horas uma vida aeróbica se instala e, novamente, quando a gente põe água, toda aquela vida aeróbica vai morrer e uma vida anaeróbica se estabelece novamente. Então, essa alternância entre vida e morte serve de nitrogênio, que a constituição proteica das bactérias que crescem no solo, todas irão ser substituídas. Isso é aminoácido livre entrando direto na seiva da planta. Então, há uma possibilidade enorme de fornecer nitrogênio para a cultura do arroz só com a supressão e colocando água novamente. Tem muita chance de fazer essa. Não há necessidade de botar ureia de fora, se há a possibilidade de nós produzirmos a próprio nitrogênio na cultura do arroz, né? Só para ter uma ideia dessa imagem toda do ano acontecendo, mais uma vez, né? Eu vou voltar lá atrás depois de novo, quando eu falei sobre a questão do nitrogênio, sobre a fertilidade do solo, tudo isso está sendo até chegar à colheita, né?
eu vou passar um pouco para o Juarez agora, ele vai trazer outro assunto, e esse aqui que eu trouxe ficou, assim, como uma provocação para perguntas, tá? Olá! Então, depois dessa apresentação do João, né, a gente não pode querer trilhar o mesmo caminho. Mas então, nem é pretensão. Eu, como já fiz parte da minha apresentação, também digo mais, né? Eu sou filho de pequenos agricultores e a gente sempre trabalhou em pequenas áreas, né? E determinado momento da vida foi necessário parar com os venenos, isso já há quase 30 anos, e naquele momento era o correto, pelo meu tamanho de agricultor, parar de fazer a agricultura orizícola, né? Mas eu não me passava pela cabeça isto, né? E então o caminho foi fazer agricultura sem veneno. E só 8 anos mais tarde que eu conheci a biodinâmica, né? E a partir daí já estava, digamos, trilhando um caminho de comercialização direta, comercialização na feira ecológica em Porto Alegre. E foi nesse encontro, né, nesse encontro do agricultor com o consumidor que começou a acontecer essa transformação, porque esse encontro de quem gera o alimento para com quem se alimenta dele, digamos assim, não o consome, é a receita ideal para a transformação das duas partes, né? E eu, então, nesse momento que eu percebi uma outra forma de pagamento que não só a monetária, porque semana após semana o consumidor chegava e me trazia informações das suas percepções com o alimento. E isto foi me transformando de tal maneira que eu me senti tão grato nesse processo de recebimento, de carinho, consideração, de amor, que eu comecei a despertar para as sementes, para as variedades de arroz que estavam no momento sendo perdidas rapidamente. Estava se vivendo uma erosão genética monstruosa. E naquele momento tão grato com a vida, uma coisa que despertou em mim foi me comprometer com as sementes que estavam se perdendo, desaparecendo naquele momento. Então, iniciei, né, um processo de busca, resgate, multiplicação e proteção de sementes que já estavam, na verdade, extintas. E eu fui buscar isso, na verdade, na lavoura dos pequenos agricultores. Porque é lá, na lavoura dos pequenos agricultores, que ainda persistia ou ainda existia a possibilidade de resgate de alguma variedade que estava extinta. Porque o pequeno agricultor, ele não se preocupa em ter uma pureza genética daquilo que ele planta para a subsistência. Ele planta aquilo que ele gosta de comer, que a sua família aceita.
como valor de alimento. E então, graças a isso, a essa não preocupação com a pureza, é que lá no meio foi possível encontrar muitas variedades. E então começou uma coleção a acontecer, começou a acontecer, né, digamos, a formação de um banco genético, né? E ao longo dos anos ele veio sendo enriquecido. Muitas variedades passaram, né, que não desenvolveram aptidão, né? Porque eu percebi desde cedo que as sementes têm a sua cultura própria, né? Elas se adaptam em determinados locais mais que outras, elas se adaptam também às tecnologias que o agricultor consegue possui, né? E também aos gostos, né? Então, algumas no meu manejo, no meu local e talvez também para minhas exigências, não desenvolveram vocação. E algumas delas foram descartadas, passaram, mas outras vieram sendo incorporadas, né? E depois de algum tempo, de uns 5 ou 6 anos de coleta e de busca, de procura, ou seja, de ir atrás das sementes, as sementes começaram a vir atrás de mim, né? E isso tudo sendo experimentado, sendo desenvolvido, multiplicado, possibilitou uma riqueza de oferta de tipos de arroz na banca da feira, né? Então, como eu disse que a agricultura, que o conhecimento da biodinâmica chegou mais tarde, né? Chegou quando já tinha 8 anos de agricultura ecológica. E a partir daí, um novo momento começou a se desenvolver por a capacidade de mais observação e também contando com, digamos assim, precisando estudar mais e novos entendimentos e admissão de um outro paradigma. Eu passaria para o companheiro João, novamente, a palavra. Muito bem, queridos. Agora, então, estou aqui disponível. O que o Juarez acaba de falar sobre essa habilidade das variedades, a gente precisa lembrar muito o que a Revolução Verde trouxe de incremento na produtividade final, mas o que ela trouxe de detrimento, de prejuízo à cultura do arroz em si, à fertilidade do solo, né? À medida que nós temos um aumento de produtividade de grãos, nós temos uma redução da produção de palha. As variedades antigas, elas enviavam só 10% do gás carbônico que ela absorvia na fotossíntese para o grão e 90% ficava na palhada. Hoje, as variedades modernas são mais produtivas porque elas enviam 20% desse carbono resultante da fotossíntese para o grão e ficando só 80% na palha. Então, olhando em curto período de tempo, é muito vantajosa a variedade moderna, né? Te dá mais produtividade por hectare hoje.
Mas se nós olharmos uma agricultura para 300, 400 anos, são 300, 400 anos entrando menos carbono no sistema agrícola. Então, a biota do solo vai ter menos energia para trabalhar. Quer dizer, que é tudo isso que é produzido pela fotossíntese na palhada vai alimentar o solo para o ano seguinte. E se não tiver esse aporte ano após ano, a tendência é nós estar reduzindo a quantidade de humus no solo. Então, a gente tem que optar o que a gente quer. Altíssima produtividade em pouco tempo, ou a gente quer, durante muitos e muitos anos, produtividade estável. Que é o caso da história da cultura do arroz no Oriente. São 8.000 anos de história do arroz, porque estava atrelado firmemente a esse conceito, que a gente parecia antigo e antiquado, mas é um grande trunfo de uma agricultura que possa perdurar durante tanto tempo. Quer dizer que a palhada era importantíssima para alimentar os próprios bois que iriam trabalhar a terra depois. Então, o combustível que era gerado naquela paisagem, todo saía daquela própria paisagem. Hoje nós importamos carbono debaixo da terra para poder os tratores trabalhar. Então, para que lado nós estamos indo? Não estou dizendo que deveria voltar completamente para a tração animal, mas a tração animal é muito eficiente, muito inteligente. Só para a gente não perder a perspicácia de observar quão eficiente eram os sistemas antigos, quão harmônicos eles eram e como eles podiam perdurar tanto tempo na história da humanidade, nas civilizações se desenvolvendo em cima dos cereais. Talvez se a gente possa abrir para perguntas, Pedro. O que vocês imaginam? Pode ser, João. Tem uma primeira colocação aqui que foi feita, uma pergunta do Ios, sobre se a elevação, o que você chama de elevação da lâmina d'água é o que se fala de inundação de plantação de arroz. Sim, tanto o Juarez como eu trabalhamos com arroz inundado aqui no Rio Grande do Sul. Existe arroz sequeiro, sendo cultivado com muita sabedoria ainda por pessoas, tanto aqui no Rio Grande do Sul, muito pouco, mas a colônia italiana sempre cultivou arroz para o consumo da casa, né, nessas partes úmidas das propriedades, mesmo na serra. E se vocês forem para Minas Gerais ou para o Nordeste brasileiro, sempre vai encontrar ainda alguma coisa de variedade de arroz sequeiro. O Juarez, na coleção dele, tem algumas variedades de arroz sequeiro. Esse ano sofreu um pouco com a seca, mas ele assim mesmo conseguiu multiplicar. Então, está sempre cuidando para ter também essas variedades de sequeiro. Agora, nesse caso, a pergunta foi sobre o arroz que nós estamos trabalhando aqui, nesse exemplo hoje, é o arroz inundado. E complementando uma outra pergunta, a água usada, a água que é suprimida na lavoura, ela é represada e volta depois para a lavoura? Aqui a gente trabalha tanto na nossa lavoura quanto na do Juarez com a gravidade, né? Então a gente tem a água, a montante da lavoura, inunda e depois quando sai da lavoura ela vai para os córregos, vai para a Lagoa dos Patos. E depois vai formar o Oceano Atlântico, tudo a partir da lavoura do Juarez e da minha. Agora, em relação às sementes, tem algumas perguntas. Uma primeira pergunta é se as sementes convencionais que foram produzidas por produção convencional, acostumados a agroquímicos, ainda têm capacidade de reagir aos preparados? O Juarez responde e depois eu respondo. Aí. Então, eu diria que sim. Eu diria que sim, quando são sementes não muito mexidas geneticamente, né? Porque eu acredito que na biodinâmica é o ambiente que a semente encontra para uma semente muito agredida, por exemplo, ou uma semente. Eu mesmo resgatei muita coisa que estava descaracterizada por viver muitos anos dentro de outras variedades. E elas voltaram a expressar as características originais dela. E porque quando eu estudei no curso fundamental de agricultura biodinâmica com João Ávila, ele falou, para mim, ele deu uma resposta que eu
digamos assim, ele completou uma resposta que eu já intuitivamente tinha, de que existia alguma coisa ainda que a ciência não tinha descoberto, que a semente guardava e em determinado momento ela vinha a expressar. E com os preparados biodinâmicos é o ambiente ideal. Mas então, eu acho que eu fugi um pouquinho do que eu queria dizer. O João Ávila comentava não, ele ensinou-nos que tanto sementes vegetais, né, como animais possuem arquétipos que são assim como um banco ou uma nuvem, um banco de informação, né, que esses indivíduos vegetais ou animais têm acesso. E é nesses arquétipos que a semente consegue novamente buscar e resgatar as suas características. Eu afirmo isto. E na agricultura biodinâmica, com os preparados biodinâmicos, é o ambiente perfeito, acredito eu. João. O Juarez tem razão. Nós podemos chegar, então, ao extremo de chegar no caso do arroz híbrido, né? Que também houve uma moda aqui, um certo período de plantar arroz híbrido na nossa região. E mostrou, digamos, o grande fracasso, principalmente na segunda e terceira geração dentro da mesma área sendo cultivada, que as sementes que debulhavam no solo começava a nascer a segregação, né? Os avós se expressavam lá na próxima geração. Então, a partir de um arroz híbrido, poderia voltar a encontrar na segregação a elaboração de sementes de novo. Claro, vai ser de arroz agulha, nesse caso, arroz longo, nunca voltaria a ter um arroz japonês, né? Mas, enfim, sempre há a possibilidade de tu voltar a buscar essa variedade que pode ser desenvolvida na sua paisagem. Então, essa paciência de cuidar, elaborar e escolher, ela precisa ser dada de novo ao agricultor, essa autonomia de fazer semente de novo, incentivar a cultura de fazer sementes. A gente está incentivando, falando de arroz, mas em todos os anos. Se for na casa de Juarez, vai encontrar um pacotinho de semente de abóbora, vai encontrar muitas variedades de mandioca, porque ele guarda as manivas. Então, esse costume de guardar sementes não é só para o arroz. Acho que todas as culturas têm que ter esse hábito, de novo, essa cultura de guardar semente. Nesse sentido, uma pergunta que tem é quais são os critérios para selecionar sementes de arroz? O Juarez falou muito bem quando ele disse que ele tem uma tecnologia, então ele precisa de sementes que se adaptem à tecnologia dele, e para isso teriam arquitetura de planta. Por exemplo, se tem uma área que tem bastante incidência de capim-arroz, que compete muito com arroz, eu recomendaria ao agricultor começar com variedades japonesas, que elas têm as folhas mais prostradas, elas têm um ciclo mais longo, elas têm muito mais capacidade de abafar quem vai competir com arroz do que tu botar uma variedade moderna que tem as folhas eretas e que permite a entrada de luz. Então, isso seriam muitos pontos a serem observados na hora de eleger, né? Aqui na Fazenda Colas Crioulas, nós temos áreas de solo branco, menos férteis, onde nós sempre cultivamos variedades de menos produtividade, mas com muito mais produção de palhada, que são as variedades japonesas. Nós temos a possibilidade de plantar o arroz farroupilha, que é uma variedade muito antiga, que era cultivada aqui na região, e ele tem condições de crescer em área que foi feita terraplanagem no primeiro ano. Ele foi raspado o solo aí 60 a 80 centímetros de profundidade, que é argila pura, que não tem quase nada de matéria orgânica. Se ele for bem irrigado, bem conduzido a irrigação, ele produz. Não alta produtividade, mas consegue produzir. Enquanto que colocar uma variedade moderna, bolinha ali, ela não vai produzir quase que nada. Ela vai vir para trás, vai virar um bonsai, vai ficar toda... sofrer com toxidez de ferro e não vai produzir nada. Então, esse detalhe de a gente respeitar as habilidades dos solos
Isso eu acho que é o que a gente está faltando na ciência atual. Nós estamos obrigando, exigindo que a natureza tenha 10 toneladas por hectare de arroz em todas as partes cultivada com arroz. E isso não é respeitar a habilidade e fertilidade do solo. O Juarez deve complementar com alguma coisa sobre isso aí, que é importante esse assunto. Está sem o som, Juarez. Está sem o som. Agora sim. Agora sim. Está me ouvindo? Tranquilo? Okay. Sim, tá bom. Então, eu gosto de dizer que a gente tem variedades, essas variedades de ciclo longo e porte alto, que são variedades brigadoras, são espécies que disputam a cotovelo o espaço com as plantas nativas. E é muito interessante isto, que as plantas nativas em ambiente de arroz, elas se mostram muito precoce ou mais precoces que os arrozes. E os arrozes de ciclo longo, eles têm essa característica. Então, as plantas nativas, elas se estabelecem e estabelecem o seu ciclo, né? Programam o seu ciclo, cumprem este ciclo, e quando elas já estão em decadência vegetativa, é o momento que o arroz, esses arrozes de ciclo longo estão botando a espiga para florescer. E é nesse momento ele cresce bastante. Então acontece que ele sobe acima da altura das plantas nativas e não toma mais conhecimento da existência delas. Alguns arrozes até parece que eles, no final do ciclo, nutrem-se da decomposição das plantas nativas. E assim, também é bom a gente... Opa, caiu aqui. Só um momento aí. Só um momento, que deu um pequeno acidente aqui. Já voltamos. Então, me ouvindo? Sim. Me ouvindo? Ok. Eu é que não estou ouvindo agora. Agora? Estamos ouvindo. Pode falar. Ótimo. Então, eu estava falando que em agricultura orgânica, ecológica, biodinâmica, né, as sementes precoces não se dão bem, porque os nutrientes da terra, os insumos usados, todos eles são de assimilação lenta. E se uma planta tem pouco tempo de assimilação, ela vai levar laço nessa condição. Juarez, tem duas perguntas que têm a ver com sementes também, que é quantas sementes você tem no banco de sementes e se essas sementes do banco de sementes estão disponíveis para outras pessoas. Então, entre arrozes irrigados e arroz de sequeiro, eu tenho mais de 40 variedades. O último ano, por exemplo, para arroz de sequeiro, ele foi péssimo. O que eu não tinha guardado, perdi. Porque o que foi plantado não foi colhido nem a semente. Nós tivemos uma seca muito forte, a nossa região está sofrendo muito de calor, e então, alguma coisa, sim,
Alguma coisa é possível fornecer pequena quantidade e as pessoas vão multiplicar, fazer que nem eu, fazer essa multiplicação. E durante esse exercício da multiplicação, as pessoas já vão se relacionando com a variedade e vão saber se tem vocação, se tem capacidade de conviverem juntas. Tá? Alguma coisa se consegue, sim, mas sabe-se que a gente tem muito trabalho e muitas vezes não tem a logística de fazer remessa, de separar, de fazer essas remessas. Ok, Juarez. Voltando à parte de manejo, tem uma pergunta sobre secagem da palhada. Tem alguma coisa específica no manejo em relação na etapa final do processo, na secagem, antes da colheita? Fica para o João, então? Eu acho que sim, João. Então, é um processo natural, né, que acontece com os cereais. Eles são plantas anuais e a planta realmente morre. Então, após a colheita, há um rebrote. No caso do arroz preto, que nós cultivamos bem cedo, e ele é colhido em início de fevereiro, se a gente volta a irrigar, ele pode voltar a florescer e ainda dar uma segunda colheita bem pequena, porque ainda tem luminosidade e calor suficiente para ele florescer. Mas após essa segunda colheita também ele vem a morrer. Hoje eu estava caminhando na lavoura de arroz, ainda não deu geada forte, as plantas de arroz estão brotando. Nós estamos fazendo o terceiro pastoreio pós-colheita. A gente vem fazendo rotação de pastoreio após a colheita, comendo a palhada, e agora a gente está comendo a brotação da planta de arroz. E também as plantas espontâneas estão crescendo embaixo o solo já está completamente verde, né, de vegetação que nasce espontânea. Seria essa a pergunta sobre a palhada? Sim, sim. E aqui tem duas perguntas que falam sobre se tem aqui, poderia ser a diferença do manejo se fosse plantio em sequeiro, qual que seria a diferença de manejo? Bom, nós temos uma condição de solo aqui impermeável, são latossolos, então são quase impossíveis para as outras culturas. No caso de cultivo de soja, que estão fazendo muito aqui na nossa região, é forçar a natureza e agredir completamente esses solos que têm uma habilidade de se manter úmido o ano todo. E a única cultura que copia essa situação em cereais é o arroz. Nenhuma outra cultura consegue copiar a realidade que eram os banhados aqui da nossa região. E aí o arroz sequeiro, realmente, ele entraria dentro de um processo de rotação de culturas de seco. Eu acho que seria uma cultura realmente sendo olhado com outro manejo do que esse que é inundado. É exatamente eu não aceitaria, eu imagino, não repetir o cultivo de arroz sequeiro na mesma área 2, 3 anos consecutivos. Eu acho que deveria entrar outras culturas nesse meio. Enquanto que no arroz irrigado é possível tu ficar cultivando arroz todos os anos, no verão, na mesma parcela ad eterno. Tem áreas que estão há 8.000 anos acontecendo isso e sempre produzindo arroz, desde que é bem manejado. Sim. Então, o arroz de sequeiro, ele também cumpre uma outra função, porque eu, há alguns anos, participando de feiras de sementes, eu comecei a perceber que 90% das pessoas numa feira de semente procuravam semente de arroz de sequeiro. E aí eu, num primeiro momento, fiquei assim intrigado com isso, mas percebi logo na sequência que o arroz de sequeiro é o arroz da pequena propriedade, produzido basicamente, quase sempre na nossa região, né? Produzido para o autoconsumo. E com o arroz de sequeiro, é possível migrar por toda a área agrícola de cada família
migrar com ele, plantar um ano em cada lugar. Já o arroz irrigado, eu percebi no mesmo momento que ele não permite essa migração por dentro do organismo agrícola. A área de arroz irrigado, ela deve ser sistematizada, ela precisa de canais de drenagem e precisa de canais de irrigação, sabe? Então, na nossa região, as áreas de arroz irrigado, elas se prestam para arroz, para pastoreio na entre-safra e agora, aí, nessa loucura, usando-se uma soja adaptada nesse ambiente. Então, a grande diferença é essa, né? O arroz de sequeiro ele pode passear por dentro do organismo agrícola. Já o arroz irrigado, não. Ok, Juarez. Tem uma pergunta da Daniela, que vai fazer ao vivo. Daniela. Olá, João. Olá, Juarez. Olá a todos. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para vocês, que é como que vocês superaram, né, essa seca, né? Quais foram as medidas que vocês tomaram esse período todo de seca e de meses, né? Então essa é a minha curiosidade, dúvida e interesse em saber o que vocês fizeram, tá bom? Um abraço. Bom, obrigado, Daniela. Então, a seca é um motivo de força maior, né? Assim como a enchente, assim como um dilúvio, uma grande enxurrada é coisa de força maior. A gente, na verdade, não tem muito o que fazer para remediar uma coisa que já está acontecendo, porque o armazenamento de água, isto não é coisa que acontece de uma hora para outra. A construção de armazenagem de água é coisa de longo tempo, requer estrutura pesada, né? Mas, felizmente, digamos assim, a lavoura estava num momento que, quando começou a faltar água, não impactou, assim, digamos que definitivamente, no resultado da colheita, né? Isso foi para mim, né? Eu, então, deixaria agora com o João a resposta. Então, Daniela, nós tivemos áreas com impacto maior, justamente onde existia a estrutura pesada de armazenamento de água, e essa secou. Então, ali nós tivemos prejuízo em produtividade e em qualidade de grão. Grão mais quebrado. Deixa eu ver se tem que desligar o microfone. Agora vamos escutar melhor. Então, tivemos prejuízo na quantidade de grãos por hectare e também na qualidade do grão. Deu alguma coisa de grão quebrado também em uma parte da lavoura. Agora, tiveram outras variedades de arroz mais antigas que elas realmente ficaram aguardando, elas ficaram paradas no tempo, e quando veio uma chuvinha em março, então ele decidiu florescer e produzir, né? Floresceu e granou. Então, é muito lindo a gente ver essa resiliência que as plantas têm de suportar essas adversidades. Foram outros anos a gente teve problema de secas, de enchentes tremendas e também o arroz produzido. Então, a gente tem uma certa maior resiliência, seria essa palavra na cultura que a gente faz, né? Tá, joia. Obrigada. Obrigada, Daniela.
A gente está indo para o final das conversas biodinâmicas. Eu gostaria aí de uma fala final do João, de Juarez, quem sabe em relação a o papel do arroz, de uma alimentação com arroz biodinâmica para nosso desenvolvimento físico, anímico e espiritual. Então, eu aproveito a oportunidade para falar desse lugar, desse privilégio de ser agricultor, de gerar alimento, de poder interagir com a natureza. E a colheita são os frutos dessa relação, né? Então, o quanto é importante, formadora e maravilhosa essa possibilidade que a gente tem de interagir junto à natureza, junto aos elementos, e poder aí recolher não só os frutos, mas recolher também o saber que essa relação nos propicia. É isso. Obrigado, Jorge. Obrigado. Então, queridos, quando eu mostrei aquelas imagens para vocês e acontecendo aqueles fenômenos cósmicos, né? O Sol foi subindo no zenite, ele foi ficando a pino no verão e depois foi descendo de novo. Então, todo aquele percurso que o Sol fez do zodíaco, a plantinha de arroz foi trazendo para si, dentro de si, trazendo, mas não só do Sol, dos planetas todos, das estrelas e da Lua, foi aos poucos captando na sua folhinha, captando. Ela ficou em profunda meditação, buscando essas forças nas suas folhas, até que um momento ela se encheu de coragem, floresceu e levou todas essas imagens, ela trouxe para dentro dos grãos. Então, cada vez que nós nos alimentamos, nós estamos absorvendo todos esses fenômenos cósmicos que aconteceram durante o verão. Quem está comendo arroz agora está comendo tudo o que aconteceu durante a primavera, o verão e uma parte do outono está guardado ali. Todos esses fenômenos cósmicos estão guardados e isso está vindo como sabedoria para dentro de cada um de nós para boas realizações aqui na Terra. Então, é uma alegria como agricultor poder proporcionar essa qualidade de alimento para as pessoas realmente terem a oportunidade de fazer coisas boas aqui na Terra. Muito obrigado, João Volkmann, Juarez, pela participação de vocês. É uma grande satisfação ter a oportunidade de agricultores poderem estar falando, né? Nesse momento de mudança, né, da sociedade na pandemia, mas eu acho que essa ferramenta das conversas biodinâmicas pode trazer um pouco dessas mensagens para todo mundo, né? Eu vou, quem quiser divulgar, para pessoas que não puderam assistir, essa conversa biodinâmica está sendo gravada e vai estar disponível no site, através do site da Associação Biodinâmica, daqui a uma semana mais ou menos, e as outras também estão disponíveis. E muito obrigado à participação de todos. Nos encontramos novamente na próxima semana, com o tema de mais uma conversa biodinâmica. Obrigado, João. Obrigado, Juarez. Uma boa noite a todos aí. Boa noite. Muito obrigado a todos que nos assistiram e que bom a gente poder se encontrar nesse momento de dificuldade de concentração, né? A gente poder se encontrar por essa ferramenta e por um tema gerador de vida, gerador de saber. Obrigado. Eu também, de minha parte,
agradeço de todo o coração a oportunidade de participar. Um abraço a todos. Alô. Boa noite. Boa noite a todos, então. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Tchau. Boa noite.